Fala galera, meu nome é Tainá Freitas, eu sou aluna do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras e esse período eu estou cursando Cálculo 3 com a professora Ana Isabel. Ela teve a ideia de um projeto onde todos os alunos devem resolver questões da matéria de Cálculo 3 e postar em forma de videoaula no YouTube, para que assim a gente consiga ajudar outros alunos de Cálculo 3 de outras faculdades que tenham dúvida nesse tipo de questão. Bom, para ver essa videoaula e entender direitinho, você vai precisar de conhecimentos de quádricas, derivadas parciais, e superfícies de nível. Caso você não tenha conhecimento ou você tenha dúvida ainda sobre algum desses assuntos, eu vou deixar alguns links na descrição para que você possa tirar essas dúvidas, se aprofundar mais nesses assuntos, para que você consiga entender direitinho essa videoaula. Bom, a minha questão é essa aqui. Mostre que o elipsoide 3x² mais 2y² mais z² igual a 9 e a esfera x² mais y² mais z² menos 8x menos 6y menos 8z mais 24 igual a 0 se tangenciam no ponto 1, 1, 2. Isso significa que eles têm um plano tangente em comum nesse ponto. Bom, como a própria questão nos fala, a gente tem duas superfícies. Primeira é um elipsoide, que é esse aqui, e a gente tem uma esfera, que é essa aqui. E essas duas figuras se tangenciam no ponto 1, 1, 2. Se elas se tangenciam no ponto 1, 1, 2, a gente sabe que o plano tangente do elipsoide no ponto 1, 1, 2 e o plano tangente da esfera no ponto 1, 1, 2 devem ser os mesmos, porque senão eles não se tangenciariam, como vocês podem ver nessa figura aqui. Eles poderiam estar um dentro do outro ou não teriam nenhum plano tangente em comum. Então, como a gente sabe que eles se tangenciam, para a gente mostrar isso, para a gente provar isso, que é a questão nos pede, a gente simplesmente precisa calcular o plano tangente relacionado à superfície de nível do elipsoide no ponto 1, 1, 2 e o plano tangente relacionado à superfície de nível da esfera no ponto 1, 1, 2. Caso esses planos tangentes sejam iguais, significa que realmente elas se tangenciam naquele ponto. Caso não sejam iguais, significa que elas não se tangenciam, pelo menos não nesse ponto. Então, a definição de plano tangente para três variáveis, que é o que a gente vai usar aqui, é essa aqui. f de x, ou seja, a derivada de f em relação a x, aplicada no ponto P0, que multiplica x menos x0, mais a derivada de f em relação a y no ponto P0, multiplicada por y menos y0, mais derivada de f em relação a z, aplicada no ponto P0, vezes z menos z0 é igual a 0. Em que esse ponto P0 é o ponto em que você quer achar o plano tangente. Nesse caso, como elas tangenciam nesse ponto 1, 1, 2, o ponto P0 vai ser 1, 1, 2. Tanto quando a gente for calcular o plano tangente para elipsoide quanto para a esfera. E esse x0, y0 e z0 são justamente os componentes desse ponto P0. Então, aqui x0 é igual a 1, y0 é igual a 1 e z0 é igual a 2. Vocês vão ver melhor quando a gente estiver fazendo a questão em si. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar a minha equação, que eu vou chamar de f de x, que é a equação da superfície de nível do elipsoide. Então, minha f de x, y, z,
vai ser 3x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais z ao quadrado menos 9. É essa função que a gente vai derivar em relação a x, y e z para jogar na fórmula do plano tangente. Então, primeira coisa, eu vou calcular a derivada de f em relação a x. Então, a derivada de f em relação a x vai ser 6x. A derivada de f em relação a y vai ser 4y. E a derivada de f em relação a z vai ser 2z. Aplicando isso no ponto 1, 1, 2, cada uma dessas derivadas, a gente vai ter, aqui em f de x, a gente vai ter 6, em f de y a gente vai ter 4, em fz a gente vai ter 4 também. Então, substituindo naquela fórmula de plano tangente, que é essa aqui, a gente vai ter que o plano tangente vai ser f de x aplicado no ponto P0, que foi o que a gente fez aqui, 6, que multiplica x menos a primeira componente de P0, que é 1, então x menos 1, mais a derivada de f em relação a y aplicada no ponto P0, que é 4, que multiplica y menos a segunda componente do ponto P0, que é 1 também, mais a derivada de f em relação a z aplicada no ponto P0, que no nosso caso aqui também é 4, que multiplica z menos a terceira componente de P0, que é 2. Então, resolvendo aqui a distributiva, a gente vai ter 6x menos 6 mais 4y menos 4 mais 4z menos 8, igual a 0. Resolvendo isso, a gente vai ter 6x mais 4y mais 4z menos 8 mais 4, 12, mais 6, 18, menos 18, igual a 0. Esse é o nosso plano tangente relacionado ao elipsoide. Então, a gente guarda isso. Agora, o que a gente vai fazer vai ser o mesmo esquema, só que agora para a superfície de nível relacionada à esfera, que eu vou chamar de G. G vai ser dada por G de x, y, z, vai ser dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 8x menos 6y menos 8z mais 24 igual a 0. Tendo a função g, eu vou calcular a derivada de g em relação a x, a derivada de g em relação a y e a derivada de g em relação a z, para fazer novamente a aplicação na fórmula do plano tangente. Então, a derivada de g em relação a x vai ser 2x menos 8. A derivada de g em relação a y vai ser 2y menos 6. E a derivada de g em relação a z vai ser 2z menos 8 também. Aplicando cada uma dessas derivadas no ponto P0, como a gente tem aqui na fórmula do plano tangente, eu vou ter 2 menos 8, que é 2 vezes 1 menos 8, que vai dar menos 6. Aqui, aplicando no ponto P0, a gente vai ter 2 menos 6, porque é 2 vezes 1 menos 6, que vai dar menos 4. E aqui também, aplicando no ponto P0, a gente vai ter 2 vezes 2, 4, menos 8,
que é igual a menos 4. Então, substituindo essas informações na equação do plano tangente, a gente vai ter o seguinte. Aqui no caso vai ser g de x, né? No nosso caso vai ser g de x. Então, vai ser g de x aplicada no ponto P0. No nosso aqui, deu 6, menos 6. Então, vai ficar menos 6, que multiplica x, menos x0, que é o componente do ponto P0, que vai ser 1. Mais g de y aplicado no ponto P0. No nosso caso, deu menos 4. No nosso caso, assim, menos 4, que multiplica y menos a segunda componente do ponto P0, que vai ser 1 também. Mais a derivada de g em relação no ponto P0, que no nosso caso aqui deu menos 4, multiplicada por z menos z0, que é a terceira componente, que vai ser 2. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter menos 6x mais 6, menos 4y mais 4, menos 4z mais 8, igual a 0. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter menos 6x, menos 4y, menos 4z, 6 mais 4 mais 8 vai dar mais 18, igual a 0. Multiplicando isso aqui por menos 1, a gente vai ter 6x mais 4y mais 4z menos 18, igual a 0. Então, essa é a nosso plano tangente para a esfera. Então, retomando a nossa equação do plano tangente para a elipsoide e comparando com a esfera, a gente vai ver que é a mesma equação. Portanto, realmente o elipsoide e a esfera se tangenciam no ponto 1, 2, e a gente acabou de provar isso.